Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, gostaria de comunicar aos irmãos que faleceu a nossa estimada irmã Zezinha, a Maria José, faleceu esse final de semana, e o seu sepultamento será na próxima terça-feira, pelas 10 horas da manhã. Então, nós lamentamos a perda da nossa irmã, mas, ao mesmo tempo, temos esse misto de sentimento que nos alegramos que ela está melhor, partiu para o Senhor e recebeu já a sua recompensa de estar com o Senhor para sempre. Então, nós vamos, da nossa parte, prestar a homenagem à memória da nossa irmã, e os irmãos que puderem, tiverem disponibilidade para estar no funeral da nossa irmã, seria muito bom que nós estivéssemos ali perante a família, as pessoas que conhecem, fazer esse último ato de despedida da nossa irmã, né? Ela já está com o Senhor, mas o seu corpo vai ser sepultado, e nós vamos estar ali para glorificar a Deus também pela vida da nossa irmã, que para muitos dos irmãos aqui, conheceu há muitos anos, é uma dos crentes mais antigos da igreja, certamente muitos dos irmãos conhecem. Até eu, que sou mais novo, conheci a nossa irmã aqui ainda a trabalhar na igreja, ali na livraria. Então, a irmã certamente deixou aqui a sua marca de fidelidade, de serviço ao Senhor, e glorificou o Senhor com a sua vida. Que Deus possa ajudar, que o seu testemunho, o seu exemplo, sirva para nos motivar também a continuarmos fiéis ao Senhor, servindo ao Senhor, para quando nós passarmos, ouvirmos sempre aquela palavra: seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Deus tem uma recompensa para os seus servos, aqueles que são fiéis. Então, fica assim avisado aos irmãos, terça-feira, pelas 10 horas, o corpo vai ser levado ali para a rua Vale das Vacas, né, no templo antigo, e nós vamos estar lá, se Deus quiser, para processar ou proceder com a cerimônia fúnebre. Eu convidava os irmãos a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 18, e nessa noite gostaria de estar falando sobre um tema chamado esperança. Eu gostaria de falar sobre esperança. Nós estamos iniciando o ano, e este ano nós, de fato, não sabemos muitas coisas que vão acontecer, mas nós temos esperança de que, para nós, como servos de Deus, será tempo de bênção. Tudo aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas, o Senhor sabe o que é melhor, e o Senhor está no controle, e certamente Deus tem algo maravilhoso para nós. Deus tem tempo de bênção para as nossas vidas. E nós podemos dizer que será um tempo de prosperidade. E prosperidade significa satisfação, felicidade, estar satisfeito, estar feliz com servir o Senhor, com a obra de Deus, com o amor de Deus dominando os nossos corações. Uma pessoa próspera é aquela pessoa que é fiel a Deus, que consegue viver a vida espiritual confiando no Senhor, agradando no Senhor. Isso é prosperidade. Não é alguma coisa que pensam, mas é isso que a Bíblia ensina. Nós vamos ler a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora.
E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para os que dantes conheceu, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós certamente deveríamos ter a sensibilidade de, ao ouvir as promessas de Deus, a visão de Deus para nós como igreja, de entrar em nós uma paz tão grande, uma tranquilidade tão grande, um sentimento de segurança tão grande, que a nossa esperança deveria sobressair a tudo. Por que às vezes nós ficamos ainda um pouco preocupados e até ansiosos diante daquilo que nós não vemos, não sabemos o que vai acontecer? Geralmente, esse nosso sentimento é por falta da nossa firmeza e alimentar constantemente a nossa fé, a nossa esperança através da palavra de Deus. Porque o que Deus tem para nós é muito mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. A visão de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas é muito grande. Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Se nós continuarmos a nos deleitar no Senhor, a entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, tudo Ele fará, diz a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos de continuar mantendo a nossa esperança de que Deus está no controle, de que Deus sabe tudo o que é melhor, e Deus vai continuar fazendo o seu querer em nós, se nós assim o permitirmos. Ao chegarmos ao final deste ano, de 2016, olhamos para trás e cada um de nós encontrará, sem sombra de dúvidas, motivos para agradecer a Deus pela sua compaixão e o seu amor para conosco. Eu falo por mim que numa retrospectiva, digamos assim, olhando para
o que aconteceu no ano de 2016, eu tenho motivos sobejos para agradecer a Deus. E acredito que esse é o sentimento dos irmãos. Nós temos muito mais para agradecer do que para pedir. E esses 366 dias foram dias cheios de desafios, de surpresas, certamente de alguns temores, mas com certeza foram muito mais as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Nós tivemos momentos difíceis. O irmão, a irmã, certamente no ano de 2016, não foram todos os dias que os irmãos passaram o dia todo a sorrir, de alegria, de gozo, sem problemas, sem preocupações. É verdade que certamente houve momentos de temores, porque enquanto nós estivermos a viver aqui, nós vamos ter aflições. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Esse evangelho que anunciam de que o crente vai passar por um mar de rosas e viver uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem lutas, não é o evangelho verdadeiro. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, por si só, já nos acarreta renúncias. Nós não podemos pensar em viver o cristianismo sem lutas, sem dificuldades, porque não é real. A própria natureza cristã faz com que nós soframos as dificuldades, porque até a própria criação geme, diz a palavra de Deus que lemos. O mundo está sujeito às intempéries, às dificuldades, às lutas, e os problemas cada vez mais avolumam-se. E é por isso que o mundo sem Deus, o mundo sem Cristo, ficam desesperados. Estamos aí para iniciar agora agora pelo meado do mês de janeiro, temos aí a posse do novo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, né? Nós não sabemos exatamente, os comentaristas, a economia, as pessoas envolvidas secularmente nos governos mundiais estão sem saber o que pode acontecer. Um homem vai assumir o comando de uma nação e aquilo pode haver mudanças, não há segurança, há muitas incertezas. A União Europeia está aí passando por tantas dificuldades, está balançada. Então, isso traz aflições, as pessoas andam aflitas. Nós sabemos que essas coisas podem e irão acontecer, dificuldades, mas a nossa esperança é que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso ajudador, o nosso protetor, aquele Deus que cuida de nós, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam e temem a Deus, e são chamados segundo o seu decreto. Então, nós sentimos a segurança. Nós não vivemos uma utopia, não estamos preocupados, sabemos que vai acontecer muitas coisas, e pode acontecer, até porque se a Bíblia já diz que muitas coisas irão acontecer nos últimos tempos, ao ponto das pessoas desmaiarem de aflições, mas para aqueles que temem a Deus e que têm o Senhor na sua vida como Senhor, sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. E Deus vai dar vitória. Essa é a nossa esperança. Então, falar de esperança é importante. À luz da palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança. Em 1 Timóteo capítulo 1, diz Paulo que Jesus é a nossa esperança, e é Ele que é a nossa esperança. É natural que, durante o ano de 2016, alguns dos nossos sonhos ou perspectivas, talvez objetivos, não foram alcançados, não tenham sido alcançados e precisaram até de serem adiados. Olha, não foi agora. Eu pensava que em 2016 isso iria acontecer e não aconteceu. Isso é possível que algumas coisas que nós planeamos não tenha dado certo. Não quer dizer que Deus não está no controle, não quer dizer que Deus nos abandonou, que Deus não nos aprovou, que Deus virou as costas. Quer dizer que Deus tem o seu tempo determinado. E que, se não foi 2016, nós vamos continuar esperando que Deus cumpra
a sua palavra na nossa vida no seu tempo certo. E nós não podemos cruzar os braços, desistir, nunca. Nós vamos continuar caminhando, olhando para o Senhor, autor e consumador da fé. Nem tudo é como a gente pensa e quer. Se os irmãos pudessem fazer tudo o que os irmãos pensam, e se pudesse ser tudo como os irmãos querem, como eu penso e como eu quero, talvez nós estaríamos aqui em grandes apuros, porque nem sempre aquilo que nós queremos é o melhor, porque a nossa visão é pequena, nós não conseguimos ver para além das coisas naturais, mas temos um Deus que vê tudo, um Deus que sabe tanto o passado, o presente como o futuro, um Deus que às vezes diz não para nós, não porque não nos ama, é porque sabe que aquilo que nós estamos a pedir não é bem. É por isso que a Bíblia diz no texto que nós lemos que nós não sabemos pedir como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós. E Ele que conhece a intenção do nosso coração, Ele então intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso que nós, os crentes, precisamos permanecer na oração, buscando a Deus, clamando ao Senhor para que os sonhos de Deus possam se fundir com os nossos sonhos, ou que os nossos sonhos possam fundir-se com os sonhos de Deus, para que os nossos sonhos se encaixem nos sonhos de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós queremos alguma coisa, mas Deus tem algo melhor para nós, e nós precisamos aprender a submeter à vontade de Deus para as nossas vidas. O medo, a ansiedade, que às vezes o desconhecido pode nos causar, podem também ser vencidos pela esperança que Jesus nos dá. Ele é fiel. Eu não sei como será, eu não sei como isso vai acontecer, não sei como, mas se nós confiamos no Senhor, então nós podemos sossegar, e essa confiança vai vencer todas essas dificuldades que às vezes tentam nos colocar para baixo. Se as pessoas se deixarem levar pelo medo, pela ansiedade do amanhã, as preocupações, elas vão dar muito trabalho à nossa irmã Luísa e outros irmãos, como Abigail e outros. Porque elas vão ficar deprimidas, vai entrar numa depressão, e o medo, a ansiedade, as dificuldades, põem as pessoas para baixo. As pessoas, em vez de agirem, elas começam a ficar, vão se fechando, e vão tornando cada vez mais impotentes para ter ações, para agirem. Então, não podemos olhar para os problemas. Nós temos que olhar para o Deus que é superior aos problemas, um Deus que é poderoso para nos fazer ultrapassar os problemas. Com Ele, tudo é possível. Se nós colocarmos nossa confiança em Deus, tudo é possível. E o ano de 2017, que inicia hoje, é um ano que apresenta-se como uma nova oportunidade de realização. Se eu e você, você que me ouve pela internet, você que está aí na sua casa, no escritório, onde quer que esteja a ouvir neste momento, se 2016 você deixou passar alguma oportunidade, não fique lamentando pela oportunidade passada, porque diz um sábio que a oportunidade é como um pássaro sem caudas. Precisa ser apanhado pela frente. Passou. Mas 2017 está aí para nos dar mais uma oportunidade de realização. E se nós colocarmos a nossa fé, a nossa confiança em Jesus, se nós mantermos essa esperança em Jesus, tudo vai dar certo. Nós vamos continuar triunfando, vamos continuar vencendo as barreiras, as dificuldades. As lutas vão ser vencidas. Nós vamos poder estar sempre glorificando a Deus, exaltando a Deus, olhando sempre para o Senhor. Eu fiz alguns apontamentos de alguns exemplos motivadores de esperança. E eu vou falar aqui alguns deles, bíblicos, para que nós possamos compreender como é importante
nós temos a nossa confiança posta em Deus. O primeiro exemplo que eu anotei aqui foi o milagre alcançado por uma viúva lá de Sarepta. Todo mundo conhece, os crentes conhecem. Talvez você que me ouve nessa noite, que ainda não aceitou Jesus, talvez não tenha conhecimento dessa história bíblica, mas eu vou tentar fazer aqui um ponto de partida para tentar explicá-lo a respeito dessa situação, para você ver como é importante nós confiarmos em Deus. Diz que essa mulher era uma viúva, ela ali, Sarepta era uma região lá na costa mediterrânea do Líbano. Naquela época, ela vivia um grande tempo de angústia e sofrimento, porque houve uma seca muito grande. O profeta Elias havia orado a Deus, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E com a seca houve grande fome, mortandade. As pessoas matavam os animais para comer. Algumas pessoas tentavam comer até os próprios filhos. Era uma fome, um desespero no mundo de então. E essa viúva, ela um dia, ela vai fazer o último pão para comer. Ela tinha um pouco de farinha de trigo, e tinha um pouquinho de azeite também na botija, um pouquinho de farinha na panela. E o profeta Elias é enviado a essa viúva lá em Sarepta para que ela cuidasse dele. Imagine, Deus às vezes parece que Deus tem um senso de humor tão maravilhoso, porque as pessoas iam dizer assim, então, mas se está todo mundo a morrer de fome, como é que Deus vai mandar alguém para... E ele fez isso, ele diz, Elias, você vai lá para a região de Sidom, lá para a viúva de Sarepta, tem uma viúva que eu já ordenei que ela te sustentasse. O rei Acabe queria matá-lo, a rainha Jezabel queria matá-lo, e Deus cuidando de você, sai daí, vai lá para assim, porque primeiro Deus já tinha cuidado dele. Deus tinha mandado os corvos ir lá levarem pão e carne para ele, sustentando, e depois mandou ele para essa terra. E quando ele chegou na casa dessa mulher, dessa viúva, ele disse à senhora, olha, vai lá dentro e traga um pouquinho de pão para mim comer. E ela diz, meu senhor, nós estamos aqui, todo mundo, ninguém tem comida, não tem mais nada, eu, por privilégio, ainda tenho ainda um pouco de farinha, e na panela, e um pouquinho de azeite, que eu vou amassar um pão, e comerei eu e o meu filho, e morreremos. Acabou. É o último passo que nós temos a dar, é comer este pouco de pão e morremos. Certamente, aquela senhora, diante da realidade, que não era só dela e de muitas outras pessoas, ela tinha perdido, talvez, praticamente a esperança. Ela diz, olha, agora cheguei ao fim da caminhada, vou fazer este pão e vou morrer. E ainda chega alguém para pedir a comida. E ela, naquele momento, a sua esperança é desafiada, é renovada, porque o profeta, da parte de Deus, diz, vai e faz conforme disseste, mas traga primeiro a mim. Vá lá e faça esse pouquinho de pão que você tem, mas não coma, e nem dê ao seu filho, traga primeiramente a mim. Porque assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não acabará, e nem o azeite da tua botija secará, até que chova sobre a terra, e a terra possa passar a produzir frutos. Essa mulher recebeu, através desse grande milagre, uma esperança renovada quando ela ouviu da parte de Deus a palavra. Se nós ficarmos ouvindo o que as pessoas dizem e não atentarmos para aquilo que Deus tem para nós, podemos perder até a esperança, podemos ficar por aí lamentando, lastimando da vida. Mas essa mulher ouviu a palavra de Deus, embora ela estivesse já no último dia das suas forças, porque ela iria, no pensamento dela, era comer e morrer. Mas ela ouviu a palavra de Deus, e a palavra de Deus gerou nela uma expectativa, uma esperança, uma confiança, uma fé. Ela obedeceu à voz de Deus através do profeta Elias, fez o pão e trouxe a ele. E diz a palavra de Deus que nunca acabou a farinha da panela e nem o azeite da botija.
Deus é fiel para fazer o milagre. E isso inspira-nos. Isso inspira-nos. No capítulo 17 de 1 Reis, versículo 14, está lá escrito a conclusão dessa passagem. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Essa é a promessa de Deus, é fiel, e Deus cumpre as promessas. Então, quando eu olho para isso, para esse texto bíblico, quando eu olho para essas passagens bíblicas, em mim cria uma expectativa de que eu posso ficar tranquilo, de que Deus vai cuidar de nós, de que aquilo que aparentemente não há solução, Deus tem soluções. Talvez você tenha, durante o ano de 2016, ficado frustrado com alguma coisa, mas o ano de 2017 está aí para você aproveitar a nova oportunidade e dizer: Senhor, eu neste ano vou continuar esperando, vou continuar recebendo de Deus as promessas, eu estou aqui para ser agraciado pela tua palavra, e a palavra de Deus inspira-nos a confiar no Senhor. Se eu fosse conversar com uma pessoa que não tivesse o conhecimento de Deus, fosse falar com ela, eu ia dizer assim: olha, você ainda está bem, que ainda tem um pouquinho, vai morrer com a barriga cheia, porque eu já não tenho nada. E realmente vai fazer o quê? Não tem nada para fazer, não tem mais nada, acabou tudo, então é morrer. Mas quando vem a palavra de Deus faz nascer nova esperança, há uma novidade de vida, há um novo começo para aqueles que confiam no Senhor. Nós precisamos continuar ouvindo de Deus e obedecendo a palavra de Deus. Também escolhi outro exemplo aqui envolvendo o milagre da multiplicação do azeite, que encontra no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: e sucedeu, e vou explicar também essa passagem bíblica, sucedeu que cheias foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe diz: não há mais vasilha alguma. Então, o azeite parou. Essa senhora aqui, também uma outra viúva, a experiência dela foi diferente. O problema que afligia a sua vida era diferente. Ela era uma mulher, esposa de um dos profetas, um homem de Deus, e o seu marido morreu, e certamente, de acordo com o texto bíblico, eles haviam feito projetos de vida. Eles tinham uma dívida, não sei se fizeram aquela dívida para pagar a quinta que eles compraram, se era para mobiliar a casa naquela época. Eu sei que eles tinham uma dívida, e como o marido morreu, não havia as seguranças, não havia um seguro, não havia recurso para pagar a dívida, que Deus nunca nos dá provações além da nossa capacidade de suportar, e juntamente com as provações, Ele nos prepara um livramento. Então vamos continuar confiando, mais um dia, mais um tempo, Deus vai agir. Isso é esperança que o Espírito Santo aplica em nosso coração através da sua palavra, nos faz continuar confiando em Deus. O Senhor vai agir. E essa mulher, ela tomou a iniciativa de dizer: eu vou buscar ajuda. E ela foi no lugar certo. Ela foi buscar ajuda em Deus. E para buscar ajuda em Deus, ela tinha uma referência, de acordo com a cultura daquela época profética, era o profeta. Era o homem que falava da parte de Deus para o povo. E ela vai falar com o profeta Eliseu. E ela chega para o profeta Eliseu e vai contar a história do profeta, da sua situação. E o profeta diz assim: olha, o que eu posso fazer por ti? E ela vai contar a história. Ela diz: o meu marido era um servo de Deus. O meu marido era um homem temente a Deus, como tu sabes, servia no ministério profético, era um homem de Deus. Só que, no falecimento dele, surgiu algumas dificuldades. Temos uma dívida, não temos como pagar, e o credor quer levar os meus 2 filhos para pagar. E o profeta diz: o que eu posso fazer então? O que você tem em casa?
Porque ele certamente pensou assim, talvez essa mulher está aí passando um aperto tremendo com as dívidas, né? Como eu disse aqui outro dia, falando sobre este assunto, que às vezes as pessoas têm lá os baús cheios de joias, estão comendo pão com azeitona, porque não querem vender as joias para poder resolver os problemas. Isso é uma joia, é uma relíquia, eu tenho, isso foi do meu tataravô. E às vezes estão guardando bens materiais com o nome sujo, devendo, não cumprindo com os compromissos e guardando coisas que poderia dispensar para poder dizer, é melhor eu ficar pobre e limpo e com dignidade do que tentar manter tantas coisas e ser uma pessoa indigna. E essa mulher, o profeta diz, o que você tem em casa? Certamente ele pensou, deve ter alguma coisa. Que as pessoas costumam acumular certas coisas, até tem coisas com valores que nem sabem. E ele poderia, se ela tivesse, eu tenho lá, mas o que eu tenho é uma barra de ouro, mas aquilo eu guardo com tanto tempo que eu tenho um pensamento para, quando os meus filhos tiverem 30 anos, eu pagar os custos dele, a formação, depois que der, eu quero montar um escritório, eu quero montar isso aqui. Minha filha, se você não vender isso, você vai perder os seus filhos como escravo, então dá logo. Talvez seria esse o conselho, porque às vezes as pessoas ficam assim meio tapados do entendimento, não conseguem ver as coisas. E é importante, às vezes, que nós precisamos de ter pessoas para nos ajudar a ver certas coisas que não vemos. Mas ela disse, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, disse ela. Só que quando ela disse, não tenho nada, ela disse assim, não tenho nada, senão, esse senão para Deus é muito importante. Porque Deus pode pegar o pouco que temos e fazer dele muito. Porque Deus é o Deus do milagre. É o Deus do impossível. E ela diz, eu tenho, senão um pouco de azeite numa botija. E o profeta diz, então está aí o problema, já temos o ponto de partida. Se você tem um pouco de azeite, então já está fácil. Vamos fazer o que se deve ser feito. Você, pela fé, você vai fazer o seguinte, você vai voltar para casa e vai na sua vizinhança e vai pedir vasilhames emprestados, vasos e muitos, não poucos. E você vai fechar a porta, os seus filhos contigo, fecha a porta atrás de ti, e você vai deitar este azeite da botija dentro dos vasos que você vai pegar, emprestado. E muitos, pegam muitos. E você vai encher aqueles vasos. Olha, uma pessoa, para fazer isso, tem que acreditar em Deus. Porque hoje, mesmo estando escrito, alguns dizem, isso é conversa, isso é papel, aceita tudo. Isso aí, quem é que prova? O incrédulo não consegue acreditar nas coisas de Deus. Mas essa mulher, quando ouviu a palavra de Deus, nasceu ou brotou nela novamente uma esperança de que o seu problema, de fato, poderia ser resolvido, e se era necessário passar por esse constrangimento de pedir emprestado os vasos, e se era necessário ela dar um passo de fé, e fechar as portas e fazer aquilo que Deus estava mandando por intermédio do profeta, ela iria fazer. E ela fez. Diz que ela foi com seus filhos, mandou buscar os vasos emprestados e pegaram muitos vasos. E ela fechou a porta. E diz o texto bíblico que ela ia enchendo e quando terminou de encher o último vaso de azeite, a última botija de azeite, o último depósito, versículo que nós lemos, está dizendo, versículo 6, diz que sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho, traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então, o azeite parou. A Bíblia não diz quantas vasilhas foram cheias. A ordem era que ela pudesse pegar muitas vasilhas, e ela foi buscar. E quando encheu as vasilhas, o azeite parou de correr da botija original que ela tinha, a única coisa que ela tinha, que para ela não era nada. Quem sabe, nessa noite, eu esteja, ao falar isso aqui, esteja atingindo, no bom sentido, algumas pessoas que dizem, eu precisava de que Deus fizesse alguma coisa na minha vida, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada para Deus pegar. Eu não tenho nada para Deus pôr as mãos. Ouça, essa mulher pensava que não tinha nada.
diante do seu problema, que era tão grande, ela achava que não tinha nada, mas o pouco que ela tinha, Deus pôde fazer grandes coisas por ela e para ela. E também você, eu e você, o pouco que nós temos, se nós colocamos na mão de Deus, Deus pode usar para fazer grandes coisas em nosso favor. Então não se sinta como alguém que não tenha nada. A sua própria vida já é grandes coisas para Deus. Você é muito importante para Deus. O fato de você ser um servo, uma serva de Deus, um filho de Deus, na linguagem cristã, um vaso na mão de Deus, você pode ser uma bênção para Deus. Você é uma bênção para Deus. Então, não se sinta desmerecido, não se sinta desanimado, não se sinta rejeitado. Sinta-se, eu sou uma bênção como pessoa, eu sou uma bênção na mão de Deus. Deus pode usar-me, o pouco que tem, Deus pode usar para grandes coisas. E Deus pode, de fato. E diz que ela, depois de cheia as vasilhas, o azeite tendo parado, ela foi novamente até o profeta. Ela diz, fiz o que mandaste. Foram cheias as vasilhas, não tivemos mais. E o que eu vou fazer agora com isso? Vou abrir uma empresa? Vou abrir um comércio? Ele diz, não, você vai fazer o seguinte, você vai e vai anunciar que você tem tantos vasos cheios de azeite, tantos litros, tantos batos, tantos não sei o que mais, de referente às medidas da época, você vai e diga assim, eu tenho tantos litros de azeite e eu preciso vender esse azeite. E você vende o azeite, e o azeite que você conseguiu é tanto que você vai pagar a dívida que você tem com esse credor, e com o resto do que sobrar, você vai viver, você e seus filhos. E diz a palavra de Deus que ela foi, vendeu, pagou a dívida e viveu do resto. Do nada que ela pensava ter. Deus pôde fazer grandes coisas. Isso é um milagre. E milagre não tem como você explicar. Como é que Deus faz? O milagre Deus faz, e pertence a Ele o fazer. E nós precisamos continuar com essa esperança de que Deus pode continuar a fazer o milagre. É por isso que eu espero que 2017 seja um ano tremendo para nós. Eu espero que em 2017 Deus vai fazer a vontade dEle. Em 2017 Deus vai cumprir a vontade dEle. O que Deus fez em 2016, Deus não deixou de fazer. Pode ter certeza que eu posso não ter feito aquilo que talvez deveria fazer, mas Deus não deixou de fazer aquilo que Ele tinha para fazer. E Deus não deixará de fazer o que tiver que fazer em 2017. E eu quero fazer parte dos planos de Deus para 2017. Eu quero estar, Pedro, 2017, quero estar junto com Deus nos planos dEle. Eu quero, Senhor, eu estou aqui, usa-me a mim. Eu vou fazer isso, eu também quero que o Senhor me use para fazer. E cada um de nós deve alimentar essa esperança de que Deus vai fazer grandes coisas por nós no ano de 2017. Talvez não seja aquilo que eu pense. Talvez não seja aquilo que você pensa. Talvez não seja aquilo que você quer e nem que eu queira. Mas Deus vai fazer o que Ele quer e pode fazer para o nosso bem. Tudo que Deus faz é bom. E tudo concorre para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Outro exemplo que motiva-nos a ter esperança, a não desanimar, a não andar cabisbaixo, a não ficar com medo, não andar por aí ansiosos, aflitos, é o caso daquela mulher que nós encontramos registrado no Evangelho, segundo Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. É o caso da mulher que a Bíblia diz que ela tinha um problema de saúde. Algumas Bíblias traz o texto, o título, como a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que sofria de uma hemorragia já há 12 anos. E essa mulher é outro exemplo que eu, quando estava escrevendo essa mensagem, comecei a pensar e Deus me colocou para pensar no exemplo dessa mulher, de fé dessa mulher. Ela, 12 anos sofrendo. Além da discriminação que ela sofreu,
por causa da cultura da época. Ela era uma mulher que, de acordo com a cultura, ela era considerada impura devido ao fluxo de sangue. Era uma doença, tornou-se uma doença. E, durante este tempo, ela era, por ser considerada impura, ela não podia manter um relacionamento convencional, ela não podia viver em determinados lugares, não podia estar com certas pessoas, ela não podia ter a sua vida familiar natural, porque ela era impura aos olhos da lei da época. E ela sofreu essa afronta e essa doença durante 12 anos. Durante os 12 anos que a Bíblia registra, ela foi procurar os recursos. Os médicos da época, as pessoas que cuidavam da área da saúde da época, ela procurou, ela tinha dinheiro. A Bíblia diz que ela tinha recursos, e os seus recursos foram gastos procurando solução para o seu problema. E ela não encontrava a solução. E a Bíblia diz ainda que o seu estado, está aí no versículo 25 e 26, do capítulo 5 de Marcos, diz assim: ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e havia despedido tudo quanto possuía sem nada aproveitar antes, indo a pior. Ou seja, o estado dela, ela gastou todo o seu recurso financeiro procurando solução. E os médicos faziam experiências. Ela diz que ela sofreu a mão dos médicos, no sentido de os médicos chegavam lá e disseram: olha, vamos fazer aqui uma bateria de exames para ver, vou pedir a Sara para ajudar nessa coisa aí, e vocês vão fazer o tratamento, e vamos ver, eu vou passar aqui esses medicamentos, vamos esperar vir as análises, e se você depois fica aqui hospedada, internada essa semana, e vou pedir a Sara para cuidar de você. Se a Sara não tiver, vem a Raquel. E outras pessoas que também trabalham na área vão cuidar de você. E ela ficou lá. Durante 12 anos, essa mulher procurou solução e nada. E o estado dela ia ficando cada vez pior. A pessoa, quando não consegue a cura, vai aumentando cada dia mais o seu sofrimento. A doença, certamente, a doença entrou no mundo e a doença causa a morte. E, por causa disso, muitas pessoas já têm partido para a eternidade por causa da doença. A doença mata, se não for tratada, se não for curada, se não houver cura. E ela não conseguia, e foi debilitada. Além de todos os sofrimentos da sociedade que ela enfrentou, ela tinha esse problema de saúde. O que aconteceu com essa mulher? Certamente, ela já tinha, no seu pensamento, eu penso assim, e os irmãos talvez vão pensar como eu. Depois de tanto sofrimento, tratando, não tinha mais nada, perdeu o dinheiro, gastou, os médicos não tinham solução, os médicos já tinham dado o veredito, não tem jeito, o seu caso não tem jeito. Só que ela ouviu falar de quem? De Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar dos milagres que Jesus fazia, ela ouviu falar dos relatos, ouviu contar os relatos dos milagres que Jesus operava e operava nos seus dias, e ela então surgiu nela uma esperança, um raio de fé, uma esperança de que ela, se ela pelo menos tocasse em Jesus, ela ficaria curada. Ou seja, eu já fiz de tudo, os médicos, infelizmente, a sua capacidade é limitada, eles não têm condições de fazer aquilo que é impossível, mas se eu, pelo menos, pudesse tocar em Jesus, pelo menos nas orlas da sua veste, eu ficaria sarado. E Jesus, quem passa por lá? Jesus passa pela sua cidade. E diz a Bíblia que ela, versículo 27 do capítulo 5, diz assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, e Jesus passava pela sua terra, ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Versículo 28 e 29, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curado. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. Tão simples como isso. Fez de tudo
tomou todos os tipos de medicamentos, chá, fez todo tipo de exame, tratamento, e nada resolveu. E quando as esperanças para ela da medicina faltaram, ou faltou, ela disse assim, agora só me resta tocar em Jesus. E se eu, pelo menos, tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar curada. Então, a esperança que ela tinha gerou nela uma fé, uma confiança. E ela rompeu por meio da multidão e foi e tocou em Jesus. E diz que quando tocou em Jesus, Jesus parou e disse assim, quem me tocou? E as pessoas, os discípulos, e aquela multidão que o apertava, e os discípulos disseram, Senhor, todo mundo te aperta, e tu diz quem me tocou? Ele diz, não, alguém me tocou, porque eu senti, quando alguém tocou em mim de forma diferente, eu senti quando saiu de mim poder, virtude, para curar. E ele ficou esperando que alguém se manifestasse. E diz que aquela mulher, que estava cheia de esperança, de que se ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada, diz que ela não tendo mais como ocultar, diz, Senhor, fui eu que te toquei. Fui eu que te toquei. Ela não queria dizer, porque ela sabia que não podia estar ali. Ela sabia que não podia estar ali naquele lugar, ela poderia tomar uma reprimenda, ela poderia ser repreendida publicamente, ela poderia ser talvez até apedrejada. Mas ela disse, Senhor, foi eu que te toquei, porque eu tinha no meu coração, alimentando uma esperança de que se eu tocasse em ti, eu ficaria curada. E Jesus disse assim, filha, vai, a tua fé te salvou. Diz a Bíblia que imediatamente o seu mal cessou. Então, esses testemunhos, esses relatos bíblicos, a mim motiva, me dá esperança de dizer assim, não, eu vou continuar confiando no Senhor. Olha, os que têm medo de morrer, vou dar um remédio para os que têm medo de morrer. Todos nós temos uma senha. Uma senha. Quando chama o número da nossa senha, nós vamos. Eu não sei o dia, nem você sabe o dia. Mas Deus sabe. E Deus tem o poder até de adiar a nossa senha, diz, não, vamos suportar um pouquinho mais, porque tem um rei que Deus diz assim, olha, amanhã vou chamar o teu número da senha. E ele virou para o canto da parede, chorou, orou, Senhor, tu sabes que eu tenho feito, tem misericórdia de mim, então volta lá, profeta, diz que vou dar mais 15 anos para ele esperar chamar o nome dele. Vou chamando o outro enquanto isso. Para que preocupar com a morte? Por que ter medo da morte? Nós não podemos evitá-la. Não temos como evitar a morte. E eu sei que a minha vida, e a sua vida, e a nossa vida, está na mão de Deus. E Deus sabe o dia que Ele determinou que eu vá ter encontro com Ele. E que eu e você não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, nós podemos manter a esperança de que tudo vai dar certo. Com o Senhor, tudo vai dar certo. Essa mulher, bastou um pequeno toque, mas na pessoa certa, Jesus Cristo, para que a esperança de uma nova vida tornasse para ela uma realidade. E a essa altura, eu quero citar aqui 2 versículos bíblicos. A Bíblia afirma, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode acontecer muitas coisas, pode ter muito sofrimento, muitas lutas, mas pode ter certeza que a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5, na parte B do versículo. Então, e o segundo está em Lamentações 3, 26, que diz assim, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Significa que eu tenho que manter a esperança de que Deus vai agir, de que Deus vai cuidar, de que Deus vai fazer, e eu vou aguardar em silêncio. Não vou ficar por aí, porque Deus esqueceu, porque Deus não fez, porque Deus não faz, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, fique em silêncio, fique esperando no Senhor, aguarda, faça como o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor é o Deus que ouve e responde. Há esperança para os crentes. Há esperança.
as coisas estão complicadas, confia no Senhor, Deus vai resolver os problemas. Vem para a oração, vai buscar o Senhor em oração, busca o Senhor enquanto pode achar. Clama ao Senhor, esse é o nosso problema. Então, 2017, para mim, para ti, para nós, 2017 é uma grande oportunidade que Deus está nos concedendo. Nós que entramos neste ano, Deus nos concedeu uma grande oportunidade para nós contemplarmos as obras das suas mãos, as maravilhas de Deus, glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, servi-lo com alegria e com gratidão e ser instrumento nas suas mãos para que ele faça a sua vontade. E nós temos planos, projetos, temos visão, temos desejo de ver tantas coisas acontecerem em relação à nossa cidade, à nossa igreja. Eu sei que os irmãos alimentam sonhos, eu também alimento sonhos. Eu tenho desejo, tenho sonhos, sou um sonhador também, estou vivo, estou sonhando, pensando, e eu quero que Deus faça. Deus vai fazer dentro da vontade dele, da forma dele. E eu sei que Deus pode fazer. Deus é poderoso para fazer. Para concluir, poderíamos continuar aqui a falar sobre muitos outros exemplos que motivam a nossa fé e nos faz ter esperança. Só que faltar-nos-ia certamente tempo e capacidade para fazer isso. Porque lembrar de todas as coisas que Deus faz é impossível. Nossa mente não consegue ver tudo aquilo que Deus fez, está registrado, os exemplos, os testemunhos para Deus fazer, muitas coisas. Mas nós poderíamos falar ainda muitas coisas. Eu poderia, por exemplo, falar de Naamã, que eu anotei aqui, aquele general leproso, que já tinha perdido a esperança porque não havia cura para a lepra. E ele estava lá servindo, mas a Bíblia diz que ele era um homem valoroso, mas era leproso, uma pessoa que tinha as limitações por causa dessa doença. E um dia ele ouviu falar de Deus, e através de uma moça que foi levada para lá ainda criança, como escrava, e depois cresceu, foi servir a sua senhora, era uma dama da mulher de Naamã, e ela disse para a sua senhora, diz, olha, se o meu senhor fosse lá em Israel, o homem de Deus está lá, Deus iria curá-lo dessa lepra. Ela lembrou que da sua infância, quando ela era menina, ela lembrou como está aqui o Tiago, a Catarina, a Carolina e os outros crianças, Juliana e outros mais, que estão na igreja, estão ouvindo falar de Deus, parece que não tem nada. Até estão conversando ali, parece até que não estão prestando atenção, mas a criança tem uma cabeça, uma capacidade de ouvir coisas que a gente não consegue. Se fosse eu, já tinha perdido tudo que eu tinha falado. Mas eles estão ali conversando, mas estão prestando atenção. E quando crescem, e foi isso que aconteceu com aquela moça, foi levada como escrava, longe da sua família, mas quando estava lá uma senhora a servir, ela disse assim, lembrou dos registros, dos relatos da sua história, dos seus pais, dos exemplos que ela ouviu falar, dos milagres que Eliseu realizava em nome de Deus, fazer o machado flutuar, jogar folhas dentro de panela com veneno e transformar a comida em comida saudável, fazer tantos milagres. E ela contou isso, se o meu Senhor estivesse lá diante do homem de Deus em Israel, Deus iria curá-lo dessa lepra. E a mulher foi tão impactada com aquela mensagem que criou nela uma esperança de ver o seu marido curado. E ela não aguentou e foi falar com o seu marido, o general. Diz, Naamã, ouvi daquela criada que se você fosse lá em Israel, o profeta iria curá-lo. E ele, quando ouviu aquilo, foi para falar com o rei, e o rei diz, vai lá então, porque você precisa dessa cura. E ele foi. E diz que, num ato de fé e obediência, mergulhou 7 vezes lá no Rio Jordão. Foi esse o tratamento que ele teve para a cura da lepra. Mergulha 7 vezes lá no Rio Jordão que tu vais ficar curado. E ficou com a pele como pele de criança, diz a palavra de Deus. E isso, quando eu vejo isso, eu tenho que continuar acreditando que todas as coisas estão debaixo do controle. Deus é poderoso para fazer as coisas. Há esperança. Falar daquela família, outro assunto que eu não posso falar agora, mas vou tentar só dar um toquezinho. Aquela família lá das terras de Gadara, que aquele filho estava terrivelmente possuído por uma legião de demônios, chamado o endemoniado de Gadareno. Aquele homem, aquela família, passava por um sofrimento tão grande, porque o filho, um rapaz já adulto, ia para os montes, ficava nos sepulcros, cortava-se com pedras e cacos,
e morava nos sepulcros endemoniado, uma legião de demônios. E a família fazia de tudo, prendia com cadeia, algema, amarrava, prendia, ele partia tudo. E voltava lá para os sepulcros, e era o terror naquele lugar, todo mundo sabia, o conhecia. Então, para aquelas pessoas, o sofrimento era tão grande que certamente dizia assim, olha, acabou, nós fazer o quê? Já pensou o sofrimento dessa família? Mas Jesus passou por lá. E a Bíblia diz que Jesus tinha que passar por lá. E ele passou por lá e foi para trazer libertação a este homem. E diz que quando Jesus chegou lá, desceu do barco e chegou na cidade, na terra dos Gadarenos, diz que aquele homem endemoniado, os demônios tomaram e correram para perto de Jesus e disse, Jesus de Nazaré, o que é que vieste mexer conosco antes do tempo? E Jesus disse, sai dele, cala-te e sai deles. Ele disse, se nos manda embora, deixa que nós entremos nesses porcos. E Jesus disse, vai, saia desse homem. E eles entraram naquela vara de porcos, cerca de 2.000 porcos. E diz que eles se precipitaram pelo despenhadeiro e foram morrer afogados. E quando os donos viram, ficaram apavorados, mandaram Jesus, expulsaram Jesus, sai daqui. E aquele homem, aquela esperança que aquelas pessoas tinham de quando Jesus chegou lá, trouxe para aquela família uma novidade de vida, porque aquele homem não queria nem mais voltar para a sua terra, queria seguir Jesus, queria trabalhar com ele, ir atrás dele. E Jesus diz, não, tu ficas aí, vai para a tua terra, e vai mostrar à tua família, à tua descendência, e aos teus parentes, e aos moradores da tua terra, quão grandes coisas Deus fez por você. E diz que ele saiu pela terra de Decápolis, são 10 regiões, e saiu ali anunciando quão grandes coisas Jesus fez por ele. Um caso perdido para a humanidade. E demônios não se trata com medicamentos. Demônios não se tratam com medicamentos. E eu vou dizer uma coisa aqui que pode chocar os irmãos. Eu já vi muitas vezes pessoas que foram amarradas com camisa de forças pelo corpo de bombeiro, por equipas médicas, para levar para o centro hospitalar, para onde estão as pessoas com problemas psíquicos, estavam endemoniadas. Porque falavam, os demônios manifestavam nelas, não quer dizer que são todos os casos, estou dizendo que há muitos desses casos, pessoas endemoniadas. E o que os médicos podem fazer? Meteram lá o sossega-leão, as injeções de medicamento para tranquilizar as pessoas. Os médicos, se acontecer isso no seu trabalho, certamente pode ter acontecido, os crentes podem dizer, sai em nome de Jesus. Mas os médicos, se não forem crentes, diz, taca lá uma injeção para acalmar esse danado. E demônio não se resolve com remédio. Então, este homem, faziam de tudo, prendiam, certamente fizeram muitas coisas, mas precisou Jesus libertá-lo. E graças a Deus que Jesus liberta o oprimido por Satanás. E trouxe uma esperança para aquela família, renovou a vida daquela família. Tudo mudou, de um momento para o outro. Foi só Jesus passar por lá. Graças a Deus que ele está aqui e pode mudar também. E eu termino dizendo assim, qual foi, durante o ano de 2016, será que você poderia enumerar qual foi o milagre que Jesus realizou em sua vida? Não precisa responder. Pense. O meu desejo é que neste ano de 2017 possa ser um ano de esperanças renovadas e que os milagres de Deus possam ser uma realidade na sua vida, na minha vida, na nossa vida e na vida de nossa família. Aquilo que nós desejamos tanto, e que depois, com o passar do tempo, parece que vai se acomodando, diz, acho que eu tenho que conformar com isso. Renova essa esperança. Continue clamando ao Senhor, orando ao Senhor, diz, Senhor, eu preciso, olha, minha família não é salva, eu quero minha família salva, Senhor. Os meus filhos estão desviados, Senhor, eu não posso conformar com isso. Eu quero os meus filhos na casa do Senhor. O meu marido está desviado, Senhor, eu quero o meu marido na casa do Senhor. A minha mulher está desviada, eu quero minha mulher, Senhor, na casa do Senhor. Eu quero salvação para ela. Minha família, meus parentes, meus amigos do trabalho, eu quero, Senhor. Não vamos acomodar, isso é assim mesmo. O mundo está mal, as pessoas não querem nada com Jesus, as pessoas estão de costas viradas para Deus, ninguém quer saber de nada. Não, vamos continuar esperando que Jesus quer que todos sejam salvos e que todos venham ao conhecimento da verdade de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador.
Deus quer salvação. Não vamos nos conformar com este mundo. Vamos pedir que Deus possa fazer a sua vontade. Não está na hora também, como nós estamos começando o ano de 2017, não está na hora de fazermos promessas. Este ano eu vou fazer, vou acontecer. Não vamos fazer isso. Mas sim, é hora de alimentarmos as nossas expectativas de bênçãos e de vitórias que nós precisamos alcançar por Jesus Cristo. Vamos dizer, Senhor, este ano vamos continuar confiando e o Senhor é poderoso para cumprir em nós. Segundo Efésios, explica, Efésios 3, 20 e 21, diz assim: ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, 2017 vai ser um ano de Deus, um ano da bênção de Deus e o ano que a vontade de Deus vai prevalecer. A vontade de Deus vai prevalecer. Amém? Vamos ficar de pé, faz favor. Vamos orar ao Senhor e depois nós vamos terminar o nosso culto com louvor. Vamos orar. Quem sabe você gostaria de sair aí do seu lugar e vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu preciso, Senhor, eu não posso esmorecer. Eu preciso continuar com essa esperança, com essa expectativa. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu peço ou penso. Quem sabe você quer, durante o tempo que aqui estávamos falando, da palavra de Deus. Quem sabe o Espírito Santo te desafiou para você animar. E você precisa quer orar, quer esperar este tempo, começar este novo ano orando ao Senhor. Quem sabe você gostaria de vir aqui à frente? Sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos. Olha, o irmão Antônio já veio. Quem sabe você também quer fazer como o nosso irmão, deixar o seu lugar e vir aqui à frente e dizer: olha, eu preciso da ajuda do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Este ano eu quero que realmente Deus faça em mim a sua vontade. Se você quiser, vem aqui à frente, não fique com vergonha, não. Nós vamos orar. Vamos falar: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Quem sabe você tem alguma dificuldade? Talvez a forma de pensar, não sei, talvez projetos, você está assim meio inseguro, mas nessa noite, receba essa palavra de Deus para a sua vida. Se você não conseguir lembrar de tudo, lembre que Deus está no controle. Ele é poderoso para agir. Nós podemos tranquilizar-nos nele. Nós podemos confiar nele. Ele vai fazer, ele vai agir. Deus abençoe os irmãos. Vem, irmão, vem, irmã. Se você sente, não fique com vergonha. Deus me ouve aqui. Eu sei que Deus ouve. Até nós temos um microfone aqui, falamos até mais alto, mas não é isso. É um ato de fé. Isso é um ato de fé. Isso é como aconteceu com o profeta lá, Eliseu, que mandou Naamã ir lá mergulhar, e ele disse: eu pensava que ele ia fazer umas coisas assim, sobrenatural, ia me passar a mão, ia fazer uma coisa, fazer unção com isso, com aquilo. E ele não fez nada. Agora mandar eu mergulhar lá no rio, um rio sujo, igual o Rio Jordão. Ele precisou de ir. E essa atitude dos irmãos virem aqui à frente é uma atitude de fé. É por isso que eu estou desafiando os irmãos, para dar um passo de fé, porque às vezes a nossa dificuldade é nos estar livre para Deus agir na nossa vida. E Deus quer agir. E Deus é poderoso para agir.
Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, porque é tão bom, Senhor, podermos contar com um Deus tão poderoso e misericordioso como o Senhor é. Nós estamos alegres, ó Deus, porque o Senhor cuidou de nós até aqui. 2016, Senhor, terminou e nós podemos relatar tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez por nós. E mesmo assim, Senhor, algumas nós só tomaremos conhecimento no futuro, quando estivermos com o Senhor para sempre. Mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é um Deus que nos ama. E agora, Senhor, estamos iniciando o ano de 2017, e o Teu Espírito Santo, Senhor, tem nos desafiado a continuar confiando no Senhor. A Tua palavra, ó Deus, tem gerado em nós esperança, confiança, e nós louvamos e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor tem um zelo especial conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este amor. Obrigado por esse cuidado. Faça em nós o Teu querer, Senhor. Aqui estão os Teus servos também que ouviram o apelo e, num ato de fé, Senhor, meu Deus, deram um passo de fé e vieram diante do Senhor. Por isso, cumpra neles a Tua palavra e a Tua vontade, Senhor, e responda as suas orações, suprindo as suas necessidades, solucionando os seus problemas, abençoando as suas vidas rica e abundantemente, Senhor. Faça a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E assim, ó Deus, ajuda-nos para que nós possamos continuar firmes, confiantes, ó Deus, e alegrando no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado por este ano, Senhor. Obrigado, ó Deus, por este tempo que inicia. Obrigado por saber que podemos contar com o Senhor e que temos o Senhor ao nosso lado. E que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigado, Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Os irmãos sentem só um pouquinho, faz favor. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos terminar com o louvor e vamos estar agradecendo a Deus enquanto os irmãos vão subir. Lembrar os irmãos que na próxima terça-feira, às 20h30, nós temos aqui a nossa semana de oração. Foi adiado da semana passada para a semana que vem, que começa agora, hoje, né, a semana, mas terça-feira, terça, quarta, quinta e sexta, nós vamos estar aqui em oração. E domingo próximo, segundo domingo, 9h, temos nosso culto de Santa Ceia. Então, essa semana, nós vamos estar aqui orando ao Senhor, buscando a Deus, glorificando ao Senhor e entregando as nossas vidas ao Senhor. Se você não tem escola, se você não tem trabalho à noite, não fique vendo televisão, vem orar. Vem buscar a Deus. É tão bom nós estarmos aqui juntos, orando ao Senhor. Nós temos tido aqui os cultos de orações, tem vindo assim, poucas pessoas orarem. Nem todas as pessoas que podem vir estão a vir, mas deveriam vir, porque é para o meu bem, é para o seu bem, é para o nosso bem como igreja. Quando nós oramos, Deus está sempre respondendo às nossas orações. Nós, como igreja, precisamos estar orando. Como pessoa individual, precisamos estar orando, mas como igreja precisamos. E é igreja, todos nós, do mais novo ao mais idoso, não fique em casa, faça um sacrifício, orar, vem orar. 1 hora, nós passamos aqui 1 hora orando, tão pouco. E mesmo assim não é orando de joelhos. Devíamos passar 2 horas orando de joelhos. Passamos aqui, cantamos, ouvimos palavras, os irmãos cantam hino e tal, e oramos 10 minutos e vamos embora. E mesmo assim, não são todos os irmãos que podem que vêm. Então, fica um apelo do pastor. Vocês podem não gostar, mas eu vou continuar apelando. Devemos estar unidos quando há uma convocação para nós estarmos orando ao Senhor. É para o nosso bem como igreja. E Deus sabe o que vai fazer e pode fazer. Através da oração, Deus pode mudar muitas coisas. E não vamos ligar o serviço das câmeras para você orar em casa. Senão,
vai atrapalhar assistir o programa preferido. Senão, poderia ligar. Não pode. Vamos estar orando aqui. Amém? Deus abençoe os irmãos. E quinta-feira, às 3h, às 3h da tarde, começa novamente a oração. As irmãs têm estado aqui a orar às 3h, todas as quinta-feiras. Então, essa semana não teve, mas quinta-feira já há oração também. E terça-feira, às 10h da manhã, relembrando, temos o funeral da nossa irmã Zezinha.